A hotelaria independente vai acabar? As redes hoteleiras independentes, aquelas pequenas ou aqueles hotéis de cidade pequenos, independentes, vão acabar com esse movimento que está acontecendo no mercado hoteleiro? Será? Vamos refletir sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu sou Tiago Mourão, gestor de tráfego na Imbirema Comunicação, especializado em hotelaria. Te dou boas-vindas, hoteleiro, te dou boas-vindas novamente se você já assistiu a algum dos nossos vídeos. E hoje vamos explorar a seguinte pergunta: a hotelaria independente vai acabar? O que será que me fez pensar sobre isso? Toda vez que eu abro as notícias do mercado hoteleiro, sempre tem manchetes como essas daqui que a gente vai ler agora, como por exemplo, Atlântica renova parceria com Choices Hotels e planeja expansão no Brasil. Estamos falando aí de uma gigante que com crescimento de 45 hotéis previstos até 2026, ano que vem, e investimentos de 850 milhões de reais nos primeiros 5 anos aqui no Brasil. Depois temos uma rede hoteleira que é a True Hotels, que vai investir 700 milhões de reais em expansão a partir desse ano. A True Hotels planeja abrir 16 unidades, gerando mais de 1.650 novos quartos. A hotelaria brasileira prevê uma forte expansão em 2025. Redes como Atlântica, Accor, Promenade programam a abertura de dezenas de hotéis em cidades do interior e marcam regiões independentes. Então, essas notícias, para qualquer hoteleiro que as lê, vai pensar: bom, meu hotel foi embora. Seu hotel não vai embora a menos que você queira e que você não siga o que eu vou te falar agora nesse vídeo. E também tem o seguinte: eu não sou dado a esse tipo de coisa que diz assim, é o fim do tráfego, é o fim do conteúdo orgânico, é o fim do Instagram. Não acho que seja fim de nada. Acho que os mercados se acomodam. A gente vê aí o cinema convivendo com a TV, convivendo com a internet, com todas essas linguagens convivendo. YouTube, vídeos longos como esse, com vídeos curtos como shorts, como vídeos de TikTok, todos esses convivem, tem mercado e tem audiência para todo mundo, por isso eu acho que não. A hotelaria independente não vai acabar, mas os hotéis independentes vão precisar passar por transformações bastante importantes para suas sobrevivências no mercado. Ah, isso eu acredito. Isso eles vão ter que passar. E que transformações são essas pelas quais você precisa passar aí no seu hotel para sobreviver a essa enxurrada de investimentos e de redes grandes que estão entrando no Brasil? Existe uma série de respostas para esta pergunta, claro, muitas delas voltadas à forma como você administra o seu hotel e manter o markup que você precisa, mas também o que vai te ajudar a manter a administração do seu hotel e o markup que você precisa, obviamente, é a sua captação de cliente, obviamente, é o seu marketing. Quanto mais caro for a sua captação de cliente, menor é a sua margem, o seu markup, mais frágil você fica como hotel, o seu hotel fica, pois fica menos capitalizado. Portanto, a gente hoje vai responder essa pergunta primeiro: como eu posso profissionalizar o meu hotel, ou pelo menos a captação de cliente no meu hotel, de maneira a não ter problema depois com essas grandes redes que vão entrar? A primeira coisa que a gente vai fazer é uma pequena, brevíssima análise ou entendimento daquilo que hoje em dia normalmente os hotéis fazem para captar cliente, que é uma estratégia, ou vamos dizer assim, uma tática ou um funil bastante simples, que é basicamente o seguinte: eu tenho uma fonte de tráfego que pode ser o Google, que pode ser a Meta, o Instagram, o Facebook, qualquer uma desses, e o que eu faço? Eu tiro o usuário dessa fonte de tráfego através de um anúncio aparece para esse usuário, e aí, quando ele clica no anúncio, ele tem dois caminhos basicamente para ir: o WhatsApp, e aqui pode ser um canal de mensageria, porque você pode estar trabalhando campanhas para Messenger, para Direct,
para o WhatsApp propriamente dito, mas normalmente o maior canal de conversão de hotéis independentes chama-se WhatsApp, ou para o site. Então, quando a pessoa vê o meu anúncio, ela clica naquele meu anúncio e ela vai para o meu site. Lá no meu site, ela vai ter dois canais de venda pelos quais ela pode ir, que é o meu motor de reservas ou o meu WhatsApp, onde eu vou ter ali a bolinha do WhatsApp ou do Ask Suite ou do canal de mensageria que seja da RD Station, ou seja lá qual canal de mensageria que você utilize, mas normalmente é o da Ask Suite. E aliás, se você é usuário de Ask Suite ou você quer usar a Ask Suite, está pensando em usar, comenta aqui nos comentários, porque nós estamos pensando em trazer um vídeo sobre Ask Suite para você. Então vamos lá. Basicamente hoje é o que os hotéis fazem. Eu tenho a minha fonte de tráfego, normalmente Google ou Meta, ou seja, é a fonte que vai gerar aquele tráfego para mim. E aí eu vou mandar esse cara ou para o WhatsApp ou para o site. Mas esse é realmente tão linear, tão direto e tão curto assim o caminho do contato do cliente até o hotel? Não. E agora a gente precisa entender um outro mapa mental que eu vou botar aqui agora, para a gente entender melhor que esse caminho não é linear e que as coisas não são tão simples, hoteleiro. Não é basicamente somente eu colocar dinheiro na fonte de tráfego, gerar tráfego para o WhatsApp e o gestor de tráfego resolveu a vida do meu hotel e tudo vai ser lindo como antes. Não, não é. E cada vez menos está sendo tão direta e tão curta a jornada desse cliente. Primeiro, porque você hoje tem muito mais pessoas e muito mais hotéis e formatos de hospedagem depois do advento do Airbnb, das próprias possibilidades de aluguel direto de pessoa física para pessoa física através do Airbnb. As opções ficaram muito maior e esse cliente começa a receber uma enxurrada de anúncios de hotéis. Quando ele clica no anúncio do meu hotel, não é só o anúncio do meu hotel que vai aparecer para ele. Diversos outros hotéis vão aparecer para ele também. Não sejamos ingênuos, o nosso concorrente vai chegar no mesmo cliente que a gente. Quando a gente coloca dinheiro ali e acha que o nosso funil é somente a pessoa sai da fonte de tráfego, vem para o WhatsApp e quando chega aqui ele já está feliz, sorridente com a carteira na mão, eu estou sendo um pouco ingênuo e eu estou bloqueando a profissionalização do meu sistema de captação e de vendas, que é disso que eu quero falar aqui agora. Na verdade, o seu usuário não faz só esse caminho. Ele só faz esse caminho quando ele está muito pronto para compra, quando ele está muito curioso. Muitas vezes o caminho que ele faz é o seguinte: a primeira coisa que ele vai ver é o anúncio. Quando ele vira este anúncio, ele pode clicar e ir para o seu WhatsApp, e muita gente faz isso, e se essa pessoa estiver fazendo isso pela primeira vez, normalmente ela nada mais é do que um curioso, mas a venda começa mesmo na curiosidade. Provavelmente você está clicando aqui nesse link por alguma curiosidade em relação a esse vídeo, e quem sabe daqui para frente você não vai ser um cliente meu daqui a 1, 2, 3 anos. Isso pode acontecer. Então, o caminho do usuário nunca é linear. O que muitas vezes eu percebi que principalmente com os usuários mais qualificados acontece? Esse usuário vai ver o meu anúncio, só que muitas vezes, em vez de ele diretamente clicar no meu anúncio e ir para o WhatsApp ou ir para o meu site, ele até pode, existe até uma tendência maior de ir para o site para ver, ele vai no Google buscar o nome do meu hotel. E a gente percebe isso principalmente quando a gente está trabalhando com hotéis com escala maior, que toda vez que a gente corta tráfego na meta, mesmo que seja esse tráfego simples que eu te mostrei, da fonte de tráfego para o WhatsApp, da meta direto para o WhatsApp, eu comecei a perceber que o tráfego lá no Analytics, no site, começava a cair. Olha só, o nosso caminho era: a pessoa sai da meta, vai direto para o WhatsApp.
quando a gente diminuiu a quantidade de pessoas saindo da meta e indo para o WhatsApp, o meu tráfego no site caiu. Sabe por que isso aconteceu, hoteleiro? Isso aconteceu porque o usuário, muitas vezes, e principalmente aquele muito qualificado ou aquele que está realmente buscando se qualificar para ir para o seu hotel, entender melhor que hotel é esse ou que cidade é essa, se for um hotel de cidade, mas se for um hotel de lazer, ele precisa entender melhor o modelo daquele hotel de lazer. É um parque hotel, é um hotel fazenda, é um resort, é um eco resort, é um resort de praia. Que tipo de hotel de lazer é aquele? O que ele oferece, qual é o preço dele, o quão distante ele está de mim, o quanto que essa programação agrada a mim e a minha família, para então eu tomar a decisão de ir para este hotel. Quando é de cidade, eu olho aquele hotel e vejo, é confortável o quarto, a cama é boa, o preço é bom, ele está localizado, bem localizado, está centralizado para onde eu quero ir, ele está perto de metrô, se for o caso, ele está perto de ponto de ônibus. Tem toda essa pesquisa que o usuário está fazendo. Quanto mais ele se qualifica, melhor ele tem um entendimento daquilo. Então, o que acontece hoje em dia é que quando o usuário faz esse caminho aqui da fonte de tráfego para o WhatsApp, e aqui é uma coisa um pouco, vamos dizer assim, extremista, né? Vamos dizer, porque ele vai ter aqui duas opções. Ou ele vai entrar direto no meu WhatsApp e fazer perguntas muito basais, e aí é por isso que se você usa o Ask Suite, se você tem uma escala maior, eu te recomendo utilizar um canal de mensageria com robô. Esse robô precisa estar muito bem afinado, a equipe de vendas precisa estar muito bem afinada com o robô, para ou essa pessoa vai ficar fazendo perguntas muito primárias, aí você deixa ela com o robô, não gasta recurso humano com isso, ou essa pessoa já vai entrar querendo comprar. Porque hoje as pessoas estão com muito mais conhecimento. Porque foi o que eu falei, quando ela clica aqui nessa fonte de tráfego para ir para o meu WhatsApp, vários outros hotéis vão aparecer para ela e possivelmente ela vai clicar e possivelmente, se ela estiver realmente se qualificando para aquilo, quando ela vira o anúncio, ela vai para o Google buscar o nome do hotel. Isso acontece com o meu, isso acontece com o hotel do concorrente também, e isso acontece com todos os hotéis. E entender isso aqui é fundamental para a sua estratégia de marketing. Então, se eu penso que quando o usuário vê o anúncio, ele vai para o Google buscar o nome do meu hotel, eu preciso ter duas coisas. Primeiro, um bom site. Um site muito bom. E segunda coisa, uma outra campanha lá para garantir que esse tráfego não seja interceptado pela OTA ou por uma outra grande rede que está jorrando dinheiro no tráfego pago. Por que, que ele pode ser interceptado pela OTA? Porque quando ele bota o nome do meu hotel ali no Google, a OTA rouba esse nome. E nós temos alguns vídeos aqui no canal te mostrando como que isso não acontece ou como que você pode fazer para evitar isso ou o seu gestor de tráfego. Então, ele pode ser interceptado pela OTA, mas se você estiver fazendo um bom trabalho de tráfego, vamos dizer que o tráfego não foi para a OTA e você não perdeu essa venda, esse tráfego foi para o site do seu hotel. E aí lá no site do seu hotel, obviamente, o site do seu hotel precisa estar anunciado, foi aquilo que eu falei, por isso que o meu cliente não foi interceptado pela OTA, ele foi direcionado para o site do hotel. Precisa estar muito bem traqueado, isso é uma coisa que quem assiste aos vídeos aqui do canal sabe que eu sempre falo sobre isso, traqueamento, que é rastreamento, que é o envio de informações daquilo que acontece no seu site para as plataformas de anúncio, para que as plataformas de anúncio consigam entender quem é o seu cliente e trabalhar cada vez melhor para você. E também deve gerar conexões emocionais. E aqui está um pulo do gato, que é uma diferença entre a Booking e os hotéis independentes. E às vezes até um diferencial entre os hotéis independentes e as grandes redes. É que os hotéis independentes estão muito mais próximos do seu cliente e, portanto, conseguem de uma maneira mais assertiva gerar conexões emocionais já no site. É aquela coisa que é quase que intuitiva, porque normalmente as compras são e normalmente os atendentes de hotelaria, nós vamos chegar neles,
não conseguem entender isso. Que é como se fosse uma espécie de intuição de é nesse. É nele que eu vou fechar. Ele é um pouco mais caro, mas é esse hotel. Por que, que isso acontece? Porque eu tenho uma geração de conexão emocional aqui. Eu tenho uma conexão emocional sendo gerada aqui. Quando eu tenho conexão emocional sendo gerada aqui, eu vou ter uma certeza maior e muito menos racional de que eu quero aquele hotel ali. Beleza? Então, o site do hotel precisa ter isso para que esse sujeito vá ao motor e aí ele vai fazer a compra ou ele vai fazer algumas simulações de preço, porque ele viu o anúncio chamou a atenção dele, ele foi ao Google, ele localizou lá no Google o site do hotel, quando chegou lá no site do hotel dele, do seu hotel, ele aí viu qual é o hotel, viu qual é o modelo, provavelmente gostou do endereço e aí ele foi simular o preço no motor para ver se cabe. Se o preço cabe, ele pode fechar ali mesmo ou ele vai depois para o WhatsApp, ou ele vai para o WhatsApp para para tirar algumas dúvidas ou mesmo para se certificar de que aquilo existe ou mesmo para tentar algum tipo de desconto ali no tete a tete com algum vendedor. E aí, quando ele chega no WhatsApp, que é a maior parte dos leads de hotelaria de hotelaria independente, né? A gente falou isso, é por onde eles normalmente fazem a compra. Quando ele chega lá, eu preciso ter uma equipe de vendas e não de atendimento. E aqui é muito sério, porque a quantidade de hotéis que a gente pega, de redes de hotéis menores e independentes, que tem atendimento e não venda, é abissal. Eu costumo dizer que hoje um hotel muito bem redondo com a equipe de vendas, se tiver o que eu vou falar daqui a pouco, que eu vou falar e te dizer qual é o grande segredo para sobreviver dessas enxurradas de investimentos das grandes redes, e que é uma coisa que às vezes nem grandes hotéis têm ou não consegue trabalhar direito, mas você precisa ter, em primeiro lugar, uma equipe de vendas de verdade, não de atendimento. Uma equipe de vendas que ouve o lead, que entende o lead, que entrega aquilo que ele precisa com a mensagem exata. Por exemplo, nós estamos treinando um robô do Ask Suite para uma rede hoteleira. E a gente chegou a uma conclusão de que, sabe o que acontecia? A pessoa entrava dizendo, eu quero informações sobre o pacote de férias para tal hotel. E o robô automaticamente já dava, a gente programou para isso, já dava todas as informações do pacote de férias para aquele lead. O que que precisava o vendedor fazer? Não ficar explicando do pacote de férias, já pegar aquele lead ali e continuar a conversa. Vi que você acabou de ver o nosso pacote de férias e vi porque ele perguntava, o robô, esse pacote de férias atende a sua família? Muita gente respondia que sim. O que é que nós estamos fazendo aqui? Um alinhamento de expectativa entre o meu modelo de negócio é esse é o modelo de negócio que você está procurando? Sim, é esse. Por quê? Porque acontecia às vezes de o lead estar numa segunda ou terceira pergunta, o vendedor tendo aquele tempo tomado para entregar aquilo para o lead, daqui a pouco o lead se dá conta de que, ah não, mas esse é um hotel agora que eu vi, vocês são um hotel de lazer. Não, eu não quero hotel de lazer, eu quero outro tipo de hotel. Então assim, o que é que a gente pensou primeiro? Vamos criar uma expectativa para que a pessoa entenda qual é o tipo de hotelaria para o qual ela está chegando. Porque cada vez mais, com muitos anúncios, a gente buscando o lead naquela fonte de tráfego que a gente falou ali, que é na meta, no WhatsApp, pescando a pessoa, vários outros hotéis estão pescando aquela pessoa, tem uma hora que a pessoa não sabe exatamente com quem ela está falando. Então, quando ela entra nessa jornada, essa jornada precisa ser muito bem alinhada com o que estava ali no anúncio, esse meio de campo do robô sendo muito bem feito e depois a equipe de vendas entrando com o atendimento humano, continuando isso e não quebrando essa linha de raciocínio, ou vamos dizer assim,
essa história que a gente está contando ou que aquele meu lead está construindo na cabeça dele até chegar à conclusão de que ele precisa ir para o meu hotel, ou de que ele quer ir para o meu hotel, ou de que meu hotel é a melhor escolha para ele. Então o que acontecia? A gente perguntava, isso atende a sua família? A pessoa respondia sim. Era o primeiro sim. Todo mundo sabe que na venda o que você precisa é arrancar o maior número de sims da pessoa, do outro lado. Aí a pessoa já disse o primeiro sim. O que a equipe de venda fazia? Parava o robô, interceptava e mandava uma mensagem totalmente fria, como se aquela conversa ali não tivesse existido. O que você faz ali? Você quebrou o caminho do lead. Você botou o lead para voltar 5 passos atrás e você atrasou sua venda. E isso pode parecer besteira, mas numa escala onde a gente tinha 1.500 mensagens entrando por dia, era muito nítido ali para gente enxergar como que a equipe de vendas, porque estava muito mais preocupada em atender aquele lead do que em vender para ele, ou seja, em chegar e dizer, ó, existe alguém aqui, seja lá para que você queira essa pessoa, seja lá por que essa pessoa existe, mas ela existe. Então, a equipe começou a ficar muito ansiosa para dizer isso, ó, nós estamos aqui, nós queremos te atender, do que necessariamente parar um segundo, respirar, olhar qual foi a conversa que aquele lead teve com o robô e entrar não interrompendo aquilo, mas somando aquilo. E isso é um pulo do gato. Porque é difícil que primeiro o líder daquele setor comercial entenda que ele precisa ficar de olho na forma como seus vendedores ou atendentes estão realmente vendendo e estão realmente abordando essas pessoas. Se eles estão prestando atenção no caminho anterior que essa pessoa fez e aproveitando-se disso para pescar. Uma coisa que a gente via era a pessoa entrava assim, olá, eu vou comemorar o aniversário do meu filho tal dia e eu queria saber se vocês têm cotação para essa data. E aí a pessoa ficava lá com um robô, cortava, o atendente entrava, por favor me diga aquela mensagem copiada e colada de quem não leu nada, me diga qual é a data que você quer e eu vou preparar a cotação. Cara, se você é vendedor de verdade, você leu aquilo, você vai entrar. Imagina o quão especial não seja o aniversário do seu filho. E é por isso que a gente vai te dar um presente mais que especial de fazer essa cota. Aí vamos dizer, mas na escala fica. Desculpa, não fica. Dá para fazer isso. Porque é possível. E aí você começa a ter uma chance de vendas muito maior. Porque justamente o caminho é a automatização. O caminho é mesmo automatizar. Só que se o caminho é automatizar, o que eu tenho que fazer com o meu trabalho humano cada vez mais é diferenciá-lo como humano, não igualá-lo a um robô. Porque eu falei para eles, eu falei, gente, eu peguei as respostas e falei, não precisava vocês estarem aqui. O robô resolve, porque ele vai responder inclusive melhor. Porque eu boto uma firula ali e o robô resolve. Porque o que acontecia e o que é muito comum, eu já vi isso. Gente, são 7 anos trabalhando com isso. 7 anos trabalhando com hotel. 7 anos vendo diferentes departamentos de vendas de hotéis. E 7 anos vendo pessoas se colocando muito mais como atendente no tal do horroroso posso te ajudar do que realmente sendo vendedor e de fato ajudando a pessoa a tomar aquela decisão. Então, quando você tem uma cabeça de atendente, o que é que você quer? Somente responder aquilo. Então, muitas vezes você chega para um cara que tem cabeça de atendente e faz assim: o que aconteceu com esse lead? Não, esse lead não tinha dinheiro. Ele te falou que não tinha dinheiro? Ah, não, mas dava para ver pelas perguntas dele. Ora bolas, ele não tinha dinheiro ou ele não viu o valor daquilo que você tentou vender? Porque essa é a coisa mais fácil do mundo. É gestor de comercial ou mesmo de hotel e vendedor olhar para minha cara e dizer, mas ninguém ali tem dinheiro. Pô, meu irmão, eu te gerei 2.000 leads. Você está me dizendo que de 2.000 pessoas ali, absolutamente ninguém tem dinheiro para ir para o seu hotel, sendo que o mesmo grupo que eu trabalho às vezes para um hotel, eu trabalho para um outro hotel em outro estado, em outra cidade, a mesma segmentação, ali vende e aqui não vende? Porque é tudo pobre, porque para você só chega pobre. Para você só chega pessoas que não têm dinheiro. Ou será que o seu comercial não está nem com estratégias para entender quais são as objeções e quebrar as objeções? Porque às vezes o que a pessoa fez, a pessoa pode até dizer, achei caro, mas é porque ela não entendeu uma informação. Então, uma informação
Como, por exemplo, tem pensão completa, uma alimentação maravilhosa que a gente pode, inclusive, personalizar. Se isso não está muito claro na mente do lead, ele vai pensar: isso aqui é caro, isso não vale o que eles estão me cobrando. Ele não conseguiu ver valor naquilo. E aí, por outro lado, o atendente simplesmente: esse não me serve. Aí nenhum serve. Aí eu brinco com eles e digo assim: então vocês querem só aquele que chega com a carteira na mão. Então a gente demite todo mundo, bota o robô. Porque para esse tem um robô. E o robô eu ainda treino, ainda consigo treinar e ele vai responder exatamente aquilo que eu quero. Não fica inventando, igual quando a gente tem uma equipe, que às vezes fica um querendo inventar coisa da cabeça que não tem um método. Então, venda tem que ter método. Venda tem que ter ouvido. Tem que ouvir o que a pessoa quer, porque o que a pessoa está dizendo, o que ela quer, é fundamental. Eu perguntei para uma pessoa de vendas: veja esse lead aqui. Entrou perguntando sobre recreação. O que isso diz para você? Sabe qual foi a resposta unânime? Tinha 5 vendedores na sala. Os 5 vendedores falaram assim para mim que ela quer saber sobre recreação. Quer dizer, nenhum dos 5 ali era vendedor, todos eram atendentes, porque o atendente entende que ela quer sobre recreação. O vendedor vai entender que ela está buscando um hotel com uma recreação forte. Eu tenho que mostrar para essa mulher que a minha recreação é a mais forte e a melhor que tem. É assim que um vendedor vai entender. Então, enquanto a sua equipe de venda continuar simplesmente respondendo aquilo que o lead está perguntando, sem querer vender, sem querer ouvir o que ele está dizendo e aproveitar aquilo que ele está dizendo para fortalecer como argumento de venda, desculpa, mas as grandes redes vão detonar o seu hotel. Elas vão. Sabe por que elas vão detonar o seu hotel? Porque elas vão cada vez mais criar equipes comerciais e criar estruturas comerciais sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco, que vão engolir esse cliente e deixar esse cliente girando na rede e fidelizando ele cada vez mais. Então, não só você precisa ter uma gestão de tráfego que faça que esse caminho do usuário seja o melhor possível e que ao longo desse caminho ou ao longo desse pensamento dele, do momento de decisão dele, né? Esse tempo de decisão dele, eu estar sempre tendo pontos de contatos com ele, que é sobre o que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu preciso de uma gestão de tráfego para que a rede hoteleira que está entrando com tudo não me engula, não acaba comigo. A primeira coisa que eu preciso ter, obviamente, é uma boa gestão de tráfego, chegando muito certeira naquele público que é meu e naquele público que ainda não é meu, mas que será. Pegando esse caminho do usuário, para que quando ele veja o anúncio e quando ele for ao Google buscar o nome do hotel, ele não seja interceptado pela OTA e ele vá para o site do meu hotel, que vai ser um site bacana, redondo, legal, e que se ele não comprar no motor de reserva, ele vá para o meu WhatsApp, a equipe de WhatsApp já esteja lá pronta para arrematar aquela venda, para entender o que aconteceu nesse caminho do usuário, do lead, o que ele está buscando, o que ali é importante para ele, porque não é porque eu vendo um hotel fazenda que todos os quesitos do hotel fazenda têm a mesma importância para absolutamente todos os meus clientes. Como eu dei o exemplo da recreação, tem gente que vai lhe perguntar assim: mas eu tenho um problema terrível de alimentação, eu não posso comer de tudo. Vocês personalizam a alimentação? E isso para mim vai virar o principal quesito. Como eu já vi gente entrar em hotel de lazer e dizer: tem contato com bichinho? Não tem. Não, então eu não vou, porque eu quero que meu filho tenha contato com bichinho. Então não adianta você dizer que temos a melhor cama do mundo, que temos. Porque o que ele quer é contato com o bichinho. Ele já está dizendo. O lead já está te entregando aquilo que ele precisa. O que sua equipe de vendas precisa é ter repertório suficiente, e isso via manual de vendas, isso via o próprio entendimento do vendedor de buscar atrás de correr e de entender melhor o negócio que ele está vendendo. Ele precisa ter repertório para aproveitar o que o lead está dizendo e arrematar aquela venda. Porque senão você vai ficar ouvindo do seu pessoal de venda, que é atendimento, que aquele lead não tem dinheiro,
do seu gestor de tráfego com o pessoal de atendimento é muito ruim e você vai ficar no meio vendo a sua margem cada vez mais ser diminuída. Então, o que precisa ser feito aqui primeiro? Um alinhamento entre o tráfego e a venda, para que a venda também entenda que como que o tráfego está trazendo esse lead, qual é a história que aqueles conteúdos que o tráfego está botando para ir atrás dessa pessoa. Mostra o hotel, conta a história e qual é a forma que essa pessoa entra no meu canal de vendas. Quando ela entrar no meu canal de vendas, ou a automação fazer muito bem o papel de vender para essa pessoa, ou o vendedor aproveitar muito bem esse lead. E aí, se eu tenho uma equipe de vendas muito fera no meu WhatsApp, eu aqui já tenho esse primeiro passo muito bem feito, que é buscar o lead da fonte de tráfego e jogar ele no WhatsApp ou no meu site. Porque eu sei que aqui, mesmo que esse lead seja um lead frio, ou seja, não conheça muito bem o meu negócio, ele vai, de certa forma, passar a considerar muito melhor o meu negócio de tão boa que foi feita a venda para ele. E aí eu tenho o que aqui? Eu tenho uma diminuição do que eu chamo de CAC, que é o meu custo de aquisição de cliente. O meu CAC, que seria aqui formado por custo do lead, custo de recurso humano, mais principalmente custo de marketing, ele começa a se tornar mais barato porque se o meu lead custa R$ 5 e antes eu precisava de 10 leads para fazer uma venda, eu começo a precisar de 10 leads para fazer 2 vendas. Meu CAC cai, mesmo que o meu custo por lead não caiu. Eu tenho um vídeo aqui sobre orçamento para gestão de tráfego em que eu te mostro exatamente como que essa lógica funciona. Ele estará aqui no nosso card. Então, quando eu começo a potencializar o meu atendimento no WhatsApp e a melhorar o aproveitamento dos meus leads, eu já tenho uma queda no meu CAC, no meu custo de aquisição de lead, e isso já fortalece a minha margem, porque eu ganho mais margem, eu tenho mais sobra de dinheiro na minha empresa, consigo reinvestir melhor, tanto em estrutura quanto no próprio marketing em si, e aí eu consigo sobreviver melhor a redes independentes. Mas muitas vezes o que é insustentável? É eu ficar o tempo todo só nisso, trazendo novos leads, comprando lead, comprando lead, comprando lead. Por mais que aqui nessa estrutura eu tenha também um remarketing, que eu tenha a compra de lead, ele vai sair caro. E aí como que eu barateio isso, melhoro o meu markup e melhoro o meu CAC, o meu custo de aquisição por cliente. Quando eu começo a focar nisso aqui também, no cliente e aqui, às vezes de hotel grande a hotel pequeno, esquece. Esquece o poder que o cliente tem de não só de ele multiplicar outros clientes, se você me trouxer um cliente, você ganha tal, como também de ele mesmo recomprar. Não só espalhar aí pelos botecos, bares e restaurantes da vida sobre o meu hotel, mas também indicar, recomendar e ele mesmo voltar o retorno, que a gente chama de lifetime value, que é o valor que aquele lead, que aquele cliente representa para sua empresa, que é o quanto ele já gastou na sua empresa. Então, um dos segredos é aumentar o LTV. E como que eu faço para aumentar esse lifetime value, esse tempo, esse valor de investimento do cliente na minha empresa? Quando eu tenho o que a gente chama de pontos de contatos. O que que são pontos de contatos? Quando a gente tem, ó, isso aqui é um ponto de contato aqui, ó. Isso aqui é um ponto de contato aqui. Eu tenho um ponto de contato com esse cliente. Aqui eu tenho 2. Agora eu vou ter 2. Agora eu vou ter 3. Agora eu vou ter 4. Agora eu vou ter 5. E por aí vai. Eu vou tendo mais pontos de contato.
O cliente vai vendo a minha empresa mais vezes. E quanto mais ele vira a minha empresa, mais top of mind eu sou, maior a tendência dele de voltar. E quando eu crio um funil de retorno, ou seja, essa pessoa comprou hoje, daqui a 3 meses ela vai ganhar um cupom de 5% de desconto, de não sei quantos por cento de desconto, e aí se ela não responder, ela vai ter isso. Eu começo a criar funis e formas para, através de e-mail marketing, disparo de WhatsApp, anúncios, conteúdos de feed story e criação de formas de fidelização, eu aumentar cada vez mais o LTV do meu cliente. Então, um dos segredos para você crescer, mesmo indo contra, entre aspas, essas grandes redes hoteleiras, esses grandes investimentos em hotéis ou mesmo os Airbnbs que aparecem da vida, é eu fidelizar esse cliente cada vez mais. É eu ter ponto de contato cada vez maior com ele. Muitas vezes um hoteleiro trabalha com, não é que trabalha, mas assim, um hoteleiro leva como demérito quando o gestor de tráfego começa a ressuscitar aqueles clientes que eram da casa e o hoteleiro vira, mas esses já eram meus clientes. Sim, já eram, mas eles não estavam gastando na sua empresa até aquela gestão de tráfego começar a reimpactar esses clientes e trazê-los de volta. Então assim, não adianta você me dizer, mas já era meu cliente, tudo bem, mas o seu marketing trouxe eles de volta. Porque se não fosse esse marketing, você não teria e-mail marketing, disparo de WhatsApp, você não tinha anúncio rodando para ele, provavelmente você não tinha conteúdo feed story e você não tinha forma de fidelização. Ele não voltou porque um dia ele acordou, pode até acontecer, mas é raríssimo. Um dia ele acordou e, vou para aquele hotel. Não, ele acordou e aí ele entrou na rede social, ele viu, aí ele lembrou do hotel, aí ele mostrou para a pessoa com quem ele foi pro hotel, olha, lembra daquele hotel que... lembro, teve isso. E aí ele começa a criar nele aquela vontade de voltar. E aí você já imagina, se ele começa a criar nele essa vontade de voltar, vendo esses anúncios, etc., ele abre o e-mail dele e tá lá, um cupom de desconto. Ou ele abre um e-mail dele, o WhatsApp dele tem lá um disparo de WhatsApp falando. Ou ele abre o story dele, tem lá um story do seu hotel. Aquilo começa a ser reconstruído na cabeça dele para que ele volte. Então, criar estratégias claras de retorno do seu cliente, acabar com essa história de que, esse já é cliente no meu hotel, só cliente novo serve. Cliente antigo é maravilhoso. E estimular, não só dizer, mas os meus clientes naturalmente já me indicam. Tudo bem, poste um story e ganhe um drink. E marque 5 amigos e ganhe um drink. Você já imaginou se você fizer isso no seu hotel de 100 apartamentos? 50% fizer isso, o tráfego que você está gerando organicamente. Então, o que eu percebo que tem uma falha dos hotéis, e nisso as grandes redes são melhores, que são essas formas de fidelização, mas ainda podem ir além, é não dispensar o cliente. Não é porque a gente está num país de 210 milhões de pessoas, segundo Carmen Lúcia, pequenos tiranos, que a gente pode dispensar novos clientes. Não. E esse aqui está o segredo. E eu quero mostrar para você como criar uma estratégia de fidelização de clientes. Se você tiver mais de 50 apartamentos e quiser uma consultoria gratuita, eu estou me dispondo, vai ter um link aqui nos comentários, na descrição desse vídeo vai ter o link para a nossa landing page e você pode se cadastrar para a nossa consultoria gratuita. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, curta esse vídeo, comente o que você achou dele, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Vamos criar aqui um dos maiores canais sobre marketing hoteleiro do Brasil e, quiçá, do mundo. E eu conto com você para cada vez mais a gente espalhe conhecimento. E eu espero que você saia desse vídeo melhor em conhecimento. E eu espero que você saia desse vídeo com a semente da sua estratégia de recuperação, de
cliente, de fidelização desse cliente e de aumento de LTV, ou seja, de Lifetime Value desse cliente, para que ele possa cada vez mais te trazer mais margem e você possa cada vez mais diminuir o seu custo de aquisição por lead. Eu sou Thiago Mourão, gestor de tráfego pago na Imbirema Comunicação e marketing especializada em hotelaria, e eu te espero no nosso próximo vídeo. Forte abraço